Fala galera, vocês estão bom, né? Show de bola, sim. Vocês já ouviram falar em Metal Hero? Eu acho que muita gente sim. Metal Hero são aquelas franquias de super-heróis tipo Jaspion, uh, Spilvan, Gavan, Charivan, Scheider, uh, no caso também o Inspector. São heróis com armadura, né? Armadura pesada. E pensando nisso, a Toei aparentemente deixa eu procurar aqui pra vocês. Metal Hero, é isso aí. Vamos aqui pra tela. Isso é Metal Hero, galera. Aqui no caso o Galvão, o Jaspion, o Spilvan, o Charivan, Scheider. Aqui no caso o Soul Brain também são Metal Heroes, né? Entre outros, né? É uma série que fez muito sucesso, é uma franquia, né, que fez muito sucesso no passado. E aparentemente, aliás, essas séries elas acabaram no início dos anos 2000, né, e de lá pra cá só teve o Space Squad, né, que foi foi alguns filmes, né, que foi lançado trazendo de novo o Gavão, o Charivan e o Scheider, e com a ideia de aparentemente, né, de trazer um mix, né, de Metal Hero e Super Sentai. Só Kamen Riders que não apareceram, né, nesses filmes. Mas foram filmes divertidos, né, foram filmes bonitos para, né, divertidos de se assistir. Mas é o que a gente vai estar conversando daqui a pouco. Vamos aqui na matéria aqui do site Tokusatsu e a gente já volta para conversar. Rumor da TV Asahi que poderá trazer de volta a franquia Metal Hero após o fim do Super Sentai. Quem assistiu o vídeo anterior, a gente falou, né, sobre os Super Sentais, né, que são aqueles grupos de super-heróis, né, de 5 super-heróis, está chegando ao fim, né? Esse último, o Gozyuger, né, que é esse último Super Sentai, esse último esquadrão, ele é o último, né, findando esse tipo de franquia. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso também. O jornal japonês Nikkan Sports divulgou nesta segunda-feira 10 que a TV Asahi planeja exibir uma nova produção da Toei no tradicional horário dos domingos pela manhã, atualmente ocupado pela franquia Super Sentai. De acordo com a reportagem, a série de heróis Tokusatsu chegará ao fim na próxima primavera japonesa, e o espaço será ocupado por uma nova série da linha Metal Hero, ou seja, então é certeza que eles vão estar trazendo Metal Hero, aliás, esse estilo Metal Hero, com uma série trazendo uma nova versão do policial do espaço Gavan. Cara, isso é incrível, velho. Gavan é esse cara aqui. Esse cara aí. Gavan é incrível. Ele é o primeiro Metal Hero, né? Quem conhece as histórias dos Metal Hero, ele é o primeiro Metal Hero, né? Tudo começou com ele. O estilo, né? A pegada a lá Star Wars, mistura com Star Trek, né? E tudo nasceu com Gavan. E Gavan é um personagem incrível. A história dele é incrível. O design, né, futurista, ameaçador, né? Você vê que é alguma coisa que não arremete nada aqui da Terra, né? É uma armadura totalmente, você vê que não é algo feito aqui na Terra, é algo, né, é algo tecnológico vindo de fora.
você compra essa ideia. E para quem não sabe, o Gavan é basicamente um detetive espacial, um xerife espacial, né, onde ele faz essas incursões, né, ele tem alguns lugares no universo onde ele tem as suas obrigações. E de acordo aqui com a matéria, essa nova versão, né, que é a mesma de 82, eles irão trazer de novo, né, essa nova versão. Segundo fontes próximas à produção, as audições já foram encerradas e o protagonista definido, ou seja, já tem o personagem, o principal, né? Já tem o protagonista, já escolheram a pessoa certa para fazer, né, o personagem Gavan. Outro informante revelou que o processo de seleção para o tema musical será realizado em breve, porque sempre que eles lançam algum projeto, né, eles também procuram músicos e produtoras para poder fazer os temas, né, de abertura, fechamento, de efeitos, igual tem as passagens, né, tipo quando o herói, né, vai usar uma arma especial, enfim. Então tem essas produtoras que fazem esse tipo de coisa. E o tema, né, é a empresa que vai fazer, eles logo vão começar a fazer audições para descobrir quem seria a empresa mais ideal, né, para fazer parte desse projeto. Em resposta ao Nikan Sports, o Departamento de Relações Públicas da TV Asahi declarou que, abre aspas, não comenta sobre a grade de programação, fecha aspas, sem confirmar oficialmente a informação. Eles não confirmam, né, mas todas as pistas que tem até agora não tem como dizer que isso não é verdade, porque as audições já aconteceram, a programação, no caso do Super Sentai, já vai findar agora, né, na primavera de... é primavera? Acho que é primavera mesmo. Na primavera japonesa já vai estar findando o seriado. Então, geralmente, quando termina uma série, eles já colocam outra no lugar. Isso é tradicional na TV, né? Apesar de a notícia ter agitado o fandom de Tokusatsu em diversas partes do mundo, de acordo com o usuário do Kemon, do fórum Ranger Board, conhecido há muitos anos mundialmente por suas previsões precisas, a Toei, Bandai e TV Asahi não pretendem trazer de volta a franquia Metal Hero. Não é bem assim, né? Não pretendem trazer de volta a franquia, porque se não quisessem ter trazido, eles não tivessem ideia de trazer a franquia, eles não teriam tido o trabalho de fazer o Space Squad, né? Que o Space Squad nada mais é do que passar o bastão dos antigos heróis originais e passar o bastão para uma geração mais nova. Tanto que nesta imagem aqui, se vê dois Gavans. Tá vendo? Esse aqui é o Gavan original e esse aqui é o novo Gavan. Esse Gavan passou o bastão para esse. E assim acontece com as outras séries, o Charivan e o Shider. O bastão foi passado de um para o outro. Se a intenção do estúdio nunca foi trazer de volta essas séries, né, trazer de volta essas franquias, eles não teriam feito o Space Squad, sendo que o Space Squad sempre teve a pretensão não só de trazer de volta esses Metal Hero, como também trazer novos crossovers, porque dentro do Space Squad
além dos Metal Heroes, você tem crossovers com Super Sentai, né? Então, se a intenção da empresa era essa, não faz o menor sentido isso. Esse aqui, no caso, essa imagem aqui, ó, é da nova geração. O novo Gavan, o novo Charivan e o novo Shider, com os seus novos personagens. E no caso aqui dessa nova produção, né, eles já têm um novo protagonista. Então, provavelmente não, já mais do que certeza, que o personagem que fizeram o Gavan, né, que quando passou o bastão do original Gavan para o novo Gavan, não vai ser mais o mesmo herói. Aparentemente será um reboot, né? Ou seja, vai contar a história do Gavan novamente, do zero. Então, como se isso aqui ainda não tivesse acontecido, né? É o que tudo indica. Vamos ver, né, o que eles vão estar fazendo. Agora, vamos trocar uma ideia aqui. Cara, eu não sei o que passa na cabeça da Toei. A Toei, ela tem simplesmente um universo gigantesco nas mãos dela, a la Star Wars. Eu acho que é até mais interessante que Star Wars, para falar a verdade. Na realidade, é mais interessante que Star Wars, porque se você for olhar no universo de Star Wars, são muito poucos heróis que estão ali, né, que realmente o povo, né, que é fã da franquia Star Wars se identifica e defende, né, se inspira neles, igual Luke Skywalker, por exemplo, né, o próprio Darth Vader, que são né, os dois lados do bem e do mal, sendo pai e filho, enfim. Olha eu dando spoiler aqui. Então são, você pode contar nos dedos os heróis que tem destaque dentro da franquia, que as pessoas realmente amam dentro da franquia ali, assim, a ponto de das pessoas ter aquele apego, né, massivo. Por exemplo, você fala de Luke Skywalker, a maioria das pessoas gostam, né? Você vai lá, fala do Mandaloriano, poucas pessoas conhecem o Mandaloriano. Vai conhecer agora, né, com essa série nova, né? Você fala do Boba Fett, ninguém sabe quem é Boba Fett, sabe que ele é um caçador, mas não tem muita coisa, só a galera mesmo que segue afim, né? Mas a massa mesmo sabe muito pouco. Agora, você vai pra Toei, você fala o nome Jaspion aqui no Brasil, cara, ele tem milhões de fãs. Aliás, o Brasil inteiro é fã do Jaspion. Changeman, milhões de fãs. Flashman, milhões de fãs. Vamos para exemplo, na França, o Shider lá é o Jaspion daqui, entendeu? Você chega lá e fala, e Shider, tem milhões de fãs lá. Se não me engano, na França, na Espanha, acho que é na Espanha, lá Espanha, se eu não estou me enganado, se eu estiver errado vocês me corrigem aqui, o deles lá já é o Charivan, entendeu? Ou seja, em várias partes do mundo eles têm heróis que uma grande massa gigantesca é apaixonada, né, com um nome, com a história, no caso, gigantesca, com histórias bastante densa e que as pessoas se identificam. O universo da Toei, eles têm um universo gigantesco, no caso, mas fizeram tanta lambança, e a maneira deles trabalharem, hoje em dia, quem sou eu, né, para poder falar da maneira que eles trabalham? Mas se fosse eu,
o, um cara que fosse produzir um produto para Toei hoje não, desde sempre, eu não seguiria essa ideia que a Toei tem hoje. No passado, as séries eram mais centradas, eram mais densas, mais sérias, né? Um Jaspion da vida era basicamente Star Wars, cara. Era basicamente Star Trek. Era armaduras pesadas, naves, lutas de robôs gigantes com monstro, viagens intergalácticas. Cara, isso era incrível isso. Com o passar do tempo, não só os Metal Hero quanto os Super Sentai, como os próprios Kamen Riders, as histórias foram ficando cada vez mais chatas, infantis, e isso foi só afastando o público. Mas não sei o que, cara. Você tem que pôr uma coisa na cabeça. Eu sempre, do meu modo de pensar, se eu fosse um cara que fosse criar um produto para Toei, se eu fosse o cara da Toei que fosse criar um produto, o chefe lá dentro, que hoje nem sei quem é o chefe lá dentro, qual seria o meu pensamento? Quem paga as contas? É o pai ou o filho? Quem faz o dinheiro? É o pai ou o filho? Quem vai trabalhar? É o pai ou o filho? Agora outra pergunta, que é mais relevante ainda. Tem mais crianças no Japão ou tem mais adultos no Japão? Nós estamos falando do Japão, não estamos nem falando do mundo. Cara, a resposta é clara. Se você quer ganhar dinheiro e você tem um produto muito bom na mão, que você consegue extrapolar o seu país, por que você não aproveita isso, cara? Exemplo, cara, Charivan, Scheider, Gavan, Jaspion, tem Changeman, Flashman, entre outros, igual o próprio Black Kamen Rider, o RX, tem vários outros Kamen Riders legais, né, da era mais antiga, era Showa, Reiwa, tem uns bem legais. Cara, pra que você ficar concentrado no Japão somente, sendo que você tem um produto a nível Star Wars, a nível mundial? Você tá jogando o seu ouro fora. Pensa só, você pega um Jaspion da vida, igual no Brasil estão querendo fazer um filme do Jaspion. Não sei como é que está ainda, tem muita história, mas até agora ninguém viu nada. Mas se eles seguirem essa mesma ideia que a Toei está seguindo, cara, o filme vai ser um fracasso. Certeza que vai. Entendeu? Vai ser um fracasso. Cara, todo mundo quer assistir um filme do Jaspion, do estilo do Jaspion. Você quer assistir um filme do estilo Star Wars, cara. Entendeu? Quando fala Star Wars, lá do Luke Skywalker, entendeu? Lá, né, do início da franquia, onde tem viagens espaciais, planetas gigantescos, monstros incríveis, personagens densos, uma trama incrível acontecendo por trás, entendeu? É isso que as pessoas querem assistir. Ela não quer ver um personagem bobinho fazendo gracinha, um herói engraçadinho, tá lutando, dando tapinha de monstro, sorrindo, fazendo piadinha. Cara, ninguém quer ver isso. Entendeu? As pessoas querem ver um herói sério, onde você olha para aquele cara, você vai, aquele cara ali, ele realmente salvaria o mundo, entendeu? Ele salvaria o universo. Não um moleque bobo, piadista, cheio de gracinha, entendeu? Tá na hora do perigo, tá lá lutando com o cara fazendo gracinha, contando piada. Cara, ninguém quer ver isso, velho. Entendeu? As pessoas. É dito e feito, cara. Se lançarem um filme do Jaspion e tiver essa pegada que a Toei tá fazendo hoje, em todas os Super Sentais, nos próprios Kamen Riders, cara, isso é um tiro no pé. Você vai
jogar seu dinheiro fora. As primeiras pessoas vão assistir, vai cair na internet, o pessoal vai passar do boca a boca, chega nas pessoas, como é que você, não, o filme é bobinho. Exemplo, Superman. Todo mundo queria ver um Superman denso, poderoso, forte, sério. O que eles entregaram? Isso aí. Foi sucesso? Não, não foi. Por quê? Por causa disso. As pessoas querem um herói que represente poder, entendeu? Que a pessoa possa confiar. Não só mais um entretenimento besta, passageiro. E a Toei, ela tem um universo gigantesco que ela pode explorar. O que ela fez em Kamen Rider foi a pior besteira do mundo, ter feito aquela era Decade, né? Onde pegou os Kamen Riders que, teoricamente, no mundo dos Kamen Riders, cada Kamen Rider vivia no seu mundo, né? No seu universo, separado, mas poderiam se encontrar de alguma forma. A Toei teve a brilhante ideia de fazer igual aos 952, de destruir todos os universos, fazer todos os Kamen Riders numa linha só. Cara, isso é uma burrice tão grande. Você tinha uma franquia onde cada super-herói, cada Kamen Rider era único no seu universo. E além dele ser único, você poderia explorar ele mais naquele universo, sendo ele o herói máximo daquele universo. E você poderia fazer crossovers entre eles e outros universos, sem perder, entendeu, a continuidade de histórias, porque você poderia estar retroalimentando esses heróis, entendeu, com novas histórias infinitamente, entendeu? Ou seja, podia estar criando histórias pro Kamen Rider Ichigo até hoje, ou pro Black Kamen Rider, ou pro Super 1, V3, enfim, qualquer um deles. Mas aí você tem aquela brilhante ideia de linearizar o negócio. Cara, que burrice, como assim? Todo ano tem um Kamen Rider e todos esses Kamen Riders fazem parte do mesmo universo. Então quer dizer que esses Kamen Riders, um mora numa cidade, outro mora na outra, e qualquer hora eles podem encontrar um com o outro na padaria. Cara, é um tiro no pé, entendeu? A ideia de que eles fizeram com Decade foi só por água abaixo. Daí pra frente, né? Daí pra frente não, pra trás, já de 2007 pra frente, as histórias começaram a parecer só personagem bobo, as armaduras cada vez mais ridículas. Mas é pra criança. Cara, você tem que pôr uma coisa na sua cabeça. Nada te impede de você criar bonecos para vender para criança, entendeu? Se você criar os bonecos, as crianças, os pais vão comprar para as crianças. Nem por isso você tem que dedicar toda a sua produção para as crianças. Live action tem que ser feito para adulto, e animações 3D, 2D para criança. Isso sim. No meu caso, como um chefe, se fosse, eu criaria tipo versões de Tokusatsu, aliás, de Super Sentai, de Metal Hero, de Kamen Rider, em 3D, em 2D, para criançada, para passar de manhã cedo, à tarde, durante a noite, entendeu? Mas os live action seriam histórias densas, para eu poder mandar pro mundo, cara, para eu poder lançar lançar no cinema, entendeu? Ou fazer séries igual a Coreia tá fazendo. A Coreia, cara, entendeu como é que funciona o negócio. Eles entenderam que como fazer séries de qualidade, histórias densas, histórias pé no chão, com drama, com peso, e ao sucesso que a Coreia faz e manda para o mundo inteiro. Nós estamos no Brasil, onde é que está a Coreia? A gente assiste séries coreanas aqui, cara, e fica doido quando a temporada termina, querendo ver a continuação, porque são muito bem feitas. Por que a Toei não faz isso? Entendeu? Por que eles não pegam e não cria, não vai por esse lado? Mas tem um acordo entre a Sarri. Cara, você é dono do produto, você pode continuar criando produtos para TV, a Sarri, mas cara, o mundo é gigantesco. Não limita os seus heróis somente para o Japão, leve eles para o mundo.
Exemplo, o próprio Jiraiya. Cara, o Brasil ama o Jiraiya. É um ninja incrível. Por que terminou? Tá certo que a história antiga lá atrás, cara, repagina, refaz a história do Jiraiya com mais ação, entendeu? A lá ninja mesmo, tipo Rambo, saca? Com tira, porrada e bomba e, entendeu? Sangue, cortando cabeça, dando nos canecos, poder mesmo, disparando raios, é incrível, cara. Isso, cara, isso lotaria cinemas, entendeu? Se você colocar isso no streaming, você tá doido. As pessoas iam ficar doido para poder assistir isso no cinema, no streaming. Mas fazer o que? No caso agora eles vão trazer o policial do espaço Gavan. Tomara que eles sigam essa ideia, fazer com uma pegada Star Wars. Eles têm tudo. Gavan, cara, é basicamente Star Wars. É um policial que vive no espaço, numa organização espacial que protege o universo. Aí tem naves espaciais, os caras se transformam, tem tecnologia acima, né, de qualquer outro planeta. Os caras têm máquinas incríveis, armas incríveis. Por que trazer isso pro lado da infantil, saca? Por que não faz uma série densa com história marcante, envolvente, né, e leva isso pro mundo? Igual agora no caso o Ultraman, né, as novas séries do Ultraman tá sendo mandadas pro mundo e a qualidade do Ultraman tá cada vez melhor, mais pé no chão, qualidade de efeitos muito superiores e com a mesma pegada do Ultraman de sempre, né, que sempre foi excelente, mas está sendo levado para o mundo. Ultraman tem que também ir mais para esse lado, entendeu? Nem que pode que faça alguns outros Ultramans, igual eu falei, não tem problema você fazer algumas séries para criança, coisa e tal, mas o seu produto principal você tem que fazer, cara, pro mundo, saca? Fazer umas séries. Olha o Ultraman The Next, que filme incrível, né? Se você pegar a base dele, a história dele, a densidade do filme para a época que foi feita, se todos os outros Ultramans levassem aquela pegada, ou qualquer outro Tokusatsu levasse essa pegada, cara, isso é sucesso mundial. Mas é isso aí, essa é a minha opinião. Comenta aí se eu estiver errado, se eu falei alguma besteira. Me perdoe. E daqui a pouco a gente volta. Não deixa de se inscrever, de estar junto com a gente aí. E falou, galera.